Graça e paz do Senhor Jesus a todos, amém? Como eu gostaria que toda a igreja estivesse aqui, né? Ou que todos esses lugares que são vazios estivessem preenchidos por pessoas, né? Da igreja, ou que ainda não são da igreja, mas que houvesse aqui um bom número de pessoas para que nós pudéssemos adorar a Deus, né? Como é bom a gente ter aquele grupo unido, né? Eu digo assim, que a gente atrai gente, né? Então onde tem bastante gente, você passa ali, você nem sabe o que está acontecendo, você quer parar porque tem muita gente, né? Gente atrai gente. Então é um lema, né? Que indiretamente existe, né? Aí fora. E eu não sei nem o que o Mateus vai pregar hoje, porque o Mateus é o pregador da noite, mas eu quero começar aqui o nosso culto de quarta-feira, um culto de ensino, lendo aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 3 e 4, diz assim: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Olha só, queridos, olha só que palavra que o Senhor traz ao nosso coração nessa noite. Uma palavra de encorajamento, uma palavra de despertamento espiritual. Essa palavra ela foi transmitida na época para uma igreja que estava pensando em desistir. Quantos aqui já pensaram em desistir de alguma coisa na vida? Pode levantar a mão, eu já. Aí às vezes, como o pastor levanta, o pessoal fica mais motivado, né? A levantar a mão também. Mas irmãos, a tentação de desistir, ela está na nossa vida quase todos os dias. E ela aumenta quando nós estamos sob pressão. Quando as pressões estão grandes sobre a nossa vida, parece que desistir fica mais fácil. Parece que para desistir falta um empurrãozinho. E sempre o mundo tem um empurrãozinho extra para colocar sobre a tua vida quando o negócio é desistir das coisas de Deus, ou desistir de Deus. E era isso que estava acontecendo aqui com essa igreja, né? Uma igreja composta na sua grande maioria por judeus, pelo povo que viveu a antiga aliança e agora estava vivendo a nova aliança em Cristo Jesus. E a palavra do escritor de Hebreus, que eu acredito que seja o apóstolo Paulo, a esta igreja é: não desista. Em outras palavras, ele estava dizendo: persevera. Vocês necessitam perseverar diante dos sofrimentos. Vocês precisam perseverar diante das aflições. Vocês precisam perseverar diante das frustrações. Vocês precisam perseverar. Aí ele diz assim: considerai aquele. Quem é esse aquele? Jesus, que suportou todas as contradições, que suportou toda a afronta que se levantou contra ele nesse mundo, por nossa causa. Amém, irmã Ana? Por que Jesus sofreu? Por causa da irmã Ana, por causa da Jaqueline, por minha causa, por toda a humanidade. Mas ele suportou. Ele sabia que ele ia ser cuspido no rosto, ele sabia que ele ia ser chicoteado, ele sabia que ele ia ser rejeitado, ele sabia que ele ia ser traído. Olha só quantas situações de dor. A dor de ser chicoteado é uma, a dor de ser traído é outra, a dor de ser cuspido no rosto é outra, né? Uma te desmoraliza, a outra te machuca fisicamente, a outra te decepciona internamente, mas são situações de dores que vêm como uma pressão sobre a nossa vida, dizendo: desiste, desiste. Esse povo não merece, mas ele não desistiu. Nós precisamos permanecer perseverando na fé, diante das lutas, diante das dificuldades, diante das decepções com pessoas, diante das nossas fraquezas humanas, porque nós temos fraquezas, mas nós temos que perseverar em Cristo para que essas fraquezas sejam vencidas. Você não consegue sozinho ou sozinha, mas com Cristo você consegue. Amém? Eu sozinho não consigo, você sozinha você não consegue, mas com Cristo a gente consegue, porque Ele nos dá força, porque Ele nos dá capacidade para vencer aquilo que nós não podemos vencer na nossa força. A gente vence na força dEle. Amém? A gente vence na força dEle. A perseverança, ela te livra de ser aquela pessoa deprimida, aquela pessoa
que carrega no coração aquele sentimento de depressão, ou aquele sentimento que te faz uma pessoa deprimida e triste. Por quê? Porque você, quando lembra do passado, você lembra de coisas que você poderia ter vivenciado, mas você não vivenciou porque você desistiu. Você poderia ter casado, não casou. Ou você poderia ter permanecido num casamento, mas você desistiu. Você poderia ter feito um concurso público, mas não fez. Você poderia ter aberto uma empresa, mas não abriu. Ou você poderia ter permanecido com a empresa aberta, mas você desistiu daquela empresa. Você poderia ter tirado a carteira de motorista, mas não tirou. Fala Jeová, né? Você poderia ter feito inúmeras situações, mas aí você não fez porque você desistiu. Aí a dor aumenta quando você senta e olha para trás e diz para si mesmo: eu poderia ter conseguido se eu tivesse perseverado mais um pouco. Perseverado mais um pouco. Aí você fica mais frustrado, porque você sabe que se você perseverasse, você poderia ter alcançado o objetivo. Na vida cristã não dá para a gente ficar fazendo teste. Será que se eu perseverar eu vou conseguir? Não, vida cristã é uma só, a gente tem que perseverar, porque não dá para brincar com a nossa salvação, não dá para brincar com coisa séria, né? Então aquilo que a gente perde no espiritual, muitas vezes não dá para recuperar. Quantas pessoas hoje, irmãos, eu estou vendo fora da igreja? Eu, como pastor, eu fico muito triste, porque já vi pessoas dentro da igreja, louvando a Deus, adorando a Deus, que hoje estão lá fora, e pior, falando mal da igreja, falando mal do evangelho, e falando mal do próprio Deus. Como uma pessoa dessa vai voltar? Se ela já conhece tudo de Bíblia, você vai pregar para ela, ela fala: já sei. O coração se fechou. Quando a pessoa chega nesse ponto, só um milagre operado pelo Espírito Santo para trazer a pessoa de volta. Então nessa noite, persevera em adorar, persevera em servir, persevera em cultuar a Deus, persevera em estar na casa de Deus, porque a sua perseverança vai terminar, sabe aonde? No céu. Amém? Vai terminar no céu. Se você não parar no meio do caminho, é para lá que você vai, mas é uma caminhada de perseverança. Amém? Vamos ficar de pé para que nós possamos louvar a Deus.